Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica que, olha, surpreende. A de Ruth. Oi. Pois é, uma história incrível mesmo. Temos aqui uma análise bem legal sobre como essa mulher, que veio de Moabe, né, uma terra que não era exatamente bem vista em Israel, Exato, vista até com certa desconfiança. né? Ela não só encontra seu lugar, mas vira uma peça-chave na linhagem real, chegando até Jesus. É fascinante pensar nisso, né? Com certeza. É uma daquelas narrativas que mostram como decisões firmes, sabe? Em momentos super difíceis, baseadas em lealdade, em fé, Sim. podem ter um impacto que vai muito além do que a gente imagina. Essa análise que a gente está vendo aqui, ela mostra bem essa trajetória da Ruth. De viúva, estrangeira, desamparada, Uma situação de muita vulnerabilidade. total, até se tornar uma matriarca, assim, fundamental na história de Israel. Vamos ver como isso aconteceu. Vamos lá. A história começa com um aperto, né? Uma família de Belém, Elimeleque, Noemi. Os filhos eles têm que sair por causa da fome. Isso, vão para Moabe. E lá os filhos se casam com mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa. Só que, bom, a tragédia não demora a chegar. Pois é. Primeiro morre Elimeleque, o marido de Noemi. E depois, os dois filhos também morrem. Ficam as três viúvas, Noemi e as duas noras, Ruth e Orfa. Nossa, 3 viúvas. Naquele tempo isso era mais que luto, né? Era um desamparo social, econômico. Terrível. Exatamente. Ela é uma vulnerabilidade extrema. E é nesse fundo do poço que vem um momento decisivo mesmo. A Noemi resolve voltar para a terra dela, para Belém, e ela, de forma muito digna, libera as noras, né? Para ficarem em Moabe, tentarem refazer a vida. Sim, ela diz para elas voltarem para suas famílias, para os seus deuses. Orfa se despede, chora e vai. Mas a Ruth faz uma escolha assim radical. É aí que está o coração da história, talvez. Eu acho que sim. É um ponto de virada total. Ruth se recusa a deixar Noemi. Ela faz aquela declaração famosa, né? Aonde você for, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo e o teu Deus, meu Deus. Impressionante. E o que a fonte que a gente leu ressalta é que isso não é só, tipo, carinho pela sogra. É mais profundo. É uma escolha consciente pelo Deus de Israel. Uma conversão de fé ali, no meio da perda, sabe? Faz todo sentido, dá para imaginar a cena. Dá. 2 viúvas chegando em Belém, sem nada, sem perspectiva, e bem na época da colheita. Como é que elas se viram? Bom, a Ruth não fica parada, ela toma a iniciativa, ela vai fazer o que a lei permitia aos pobres, respigar. Respigar. Quer dizer, catar as espigas que os trabalhadores deixavam para trás nos campos. Isso mesmo, era um direito, uma forma de sobrevivência garantida pela lei. E aí acontece o que a Bíblia chama de acaso, mas que a gente vê a mão da providência, né? Hum. Ela acaba indo parar justamente no campo de um homem chamado Boaz. Ah, o Boaz. E esse acaso foi providencial mesmo. Quem era ele, exatamente? Então, Boaz é parente do falecido marido de Noemi, o Elimeleque. E não era qualquer parente, era um homem rico, influente na cidade e, muito importante, conhecido por ser um homem bom, íntegro. Certo. Ele logo nota a Ruth ali no campo, ele ouve a história dela, fica sabendo dessa lealdade fora do comum que ela teve com a Noemi. E ele age, né? Ele não fica indiferente. De jeito nenhum. Ele a trata com muita bondade, dá ordens para os seus trabalhadores a protegerem, garante que ela tenha água, comida, é um acolhimento notável. E a Noemi, percebendo isso, ela vê uma luz no fim do túnel, ligada a um costume israelita, o tal do Goel. Explica pra gente, de forma simples, o que era isso. O Goel, ou parente resgatador, era uma figura muito importante na lei e na sociedade israelita. Era um parente próximo que tinha o dever, a responsabilidade de amparar a família em necessidade. Amparar como? Podia ser resgatando uma terra que a família teve que vender por dívida, por exemplo. E nesse caso aqui, o ponto crucial. Se um homem morresse sem deixar filhos, o Goel podia, e às vezes devia, se casar com a viúva. Pra quê? Qual o objetivo disso? Para garantir a continuidade do nome da família, da linhagem, e para proteger a viúva também, claro. Era uma rede de segurança social e até espiritual fundamental naquela época. Entendi. Era uma forma de preservar a família, o legado.
Então, Boaz se encaixava nesse papel de Goel para Ruth. Exatamente, ele era um parente elegível. E Noemi, muito sábia, orienta a Ruth sobre como abordar Boaz, seguindo os costumes da época de uma forma respeitosa, mas clara. E como Boaz reage? Ele reage de forma muito honrada. Ele reconhece a virtude de Ruth, elogia a atitude dela e se mostra disposto a cumprir esse papel de resgatador. Mas ele é muito correto. Tinha um detalhe legal, né? Sim, havia um outro parente que era ainda mais próximo e que teria a prioridade legal. Então Boaz vai até os portões da cidade, onde essas coisas eram resolvidas, negocia com esse outro parente na frente das testemunhas. E consegue o direito? Consegue. O outro parente abre mão e Boaz, então, legalmente assume o direito e a responsabilidade de se casar com Ruth. Que reviravolta incrível. Da viuvez, da pobreza extrema, estrangeira, para o casamento com um homem bom, respeitado, influente. E essa união floresce, certo? Sim, e como? A comunidade toda celebra. É uma restauração visível. E logo nasce um filho, Obed. Obed, o nascimento dele deve ter sido uma alegria imensa para Noemi, imagino. Nossa, sem dúvida. Aquele filho representava a continuidade da família dela, que parecia fadada a desaparecer. Era a prova da fidelidade de Deus e da recompensa pela fé e lealdade da Ruth, aquela nora estrangeira que escolheu ficar. Mas a importância do Obed vai ainda mais longe. É aqui que a história pessoal da Ruth se conecta com algo muito maior, né? Com a grande história da salvação. É exatamente aí. Porque Obed, ele vai ser o pai de Jessé. Jessé. E Jessé é o pai de ninguém menos que o rei Davi. Uau! Então Ruth, a moabita, a estrangeira, Uhum. a mulher que escolheu a lealdade e a fé no meio da perda, ela se torna bisavó do maior rei de Israel. E não para por aí. O Evangelho de Mateus menciona Ruth na genealogia de Jesus. Incrível! Uma das poucas mulheres listadas ali. As atitudes dela, como mulher, como alguém que perseverou na fé, tiveram um impacto que atravessou gerações. Um impacto histórico e espiritual gigantesco. Olhando para essa jornada toda, resumindo o que essa análise nos trouxe, quais seriam os pontos-chave para a gente guardar? Olha, a fonte destaca algumas coisas muito fortes, né? Primeiro, essa lealdade radical da Ruth, tanto a Noemi quanto ao Deus que ela abraçou. Segundo, a fé dela, que não foi passiva, ela agiu mesmo sem garantias. Certo. E a questão da inclusão também, né? Fundamental. A forma como Deus mostra sua graça ao incluir uma estrangeira, alguém de fora, no centro do seu plano. E, por fim, como ele parece agir nos detalhes, nos acasos do dia a dia. Para cumprir seus propósitos maiores. É muito bonito ver isso. Muito. Fica claro como atos de coragem, de fidelidade, especialmente quando vêm de pessoas que a sociedade talvez marginalize, podem ecoar de formas que a gente nem imagina. Exatamente. A história da Ruth é um testemunho muito poderoso de que o plano de Deus é inclusivo e muitas vezes eleva justamente quem parece estar à margem. Perfeito. E isso, para a gente fechar, deixa uma reflexão importante, não acha? Pensar na jornada da Ruth, da vulnerabilidade total, viúva, estrangeira, pobre, até se tornar essa figura central na linhagem real e messiânica. O que isso desafia a gente a pensar sobre o valor, o potencial, que talvez a gente ignore nas pessoas ao nosso redor. Talvez naquelas que a gente considera de fora ou que estão enfrentando batalhas muito duras hoje. Uma ótima pergunta para a gente levar.